meus amigos! Estamos aqui em mais um quadro do nosso canal e hoje vamos estudar juntos um capítulo muito interessante do nosso mais recente livro, Curando a Alma, publicado pela editora Frei Luiz do Rio de Janeiro. Estou muito feliz com essa obra, inclusive recebendo mensagens de leitores de todo o Brasil, leitores inclusive que encomendam a obra para dar de presente de tanto que gostaram, como o meu querido irmão, meu querido amigo, Dr. Sérgio Vilela, que encomendou exemplares para distribuir com seus amigos. Fiquei muito feliz, ele já leu toda a obra e agora disse que está estudando, marcando alguns pontos, de tanto que gostou. Muito obrigado ao Sérgio e a todos os amigos que estão conhecendo a obra. Me dê esse feedback, esse retorno. Isso para a gente que escreve é muito importante. O capítulo que vamos estudar hoje é A Febre do Homem e do Planeta. Mas o planeta pode ter febre? Você sente muita falta de energia para realizar suas atividades diárias? Percebe-se desanimado, como se carregasse alguma doença não diagnosticada que fragiliza sua saúde? Sente falta de vigor e resistência física? Doenças inflamatórias surgem em seu corpo sem você identificar a origem? Já ouviu falar em febre interna? Leia este capítulo com bastante atenção. Segundo o médico, naturista e escritor chileno Manuel Lezaet Tacharan, febre e não micróbio é o inimigo que se deve combater em todo doente, qualquer que seja o nome ou manifestação da sua doença. Salvo acidente, só se morre de febre. O micróbio desenvolve-se quando o terreno é pútrido e tóxico. Febre é um fenômeno de natureza inflamatória e congestiva. Origina-se por reação nervosa e circulatória, quando os nervos são irritados ou submetidos a trabalho maior que o normal. Existe febre quando a temperatura sobe além de 37 graus centígrados. Essa elevação de temperatura é efeito da reação nervosa e circulatória nos tecidos afetados. Existe a febre interna e a externa. A interna é destrutiva, enquanto que a febre externa é curativa. Então ele tem uma doutrina, chamada doutrina térmica, em que ele fala do perigo da febre e dessa febre interna que não pode ser diagnosticada e que ela destrói a nossa saúde por conta de alimentos que consumimos, de impurezas, e que isso vai afetando a saúde do ser humano e que nós devemos atentar bem para essa febre interna que nem sempre pode ser detectada por um termômetro. Eu não vou ler todo o capítulo, são fragmentos. Já Louis Kuhn, naturopata alemão, esclarece que febre é um fermento que se produz no corpo. São substâncias estranhas que fermentam no baixo ventre, tendem a dilatar-se e oprimem-se contra a pele que encerra o corpo. Então, é resultante de substâncias estranhas que não deveriam estar no organismo. Quando falamos de febre, estamos necessariamente falando de elevação da temperatura, de calor. Gostaria de tecer algumas considerações bem gerais sobre o calor, fugindo um pouco da questão específica da febre no organismo humano. Embora saibamos que o organismo humano é um microcosmo, o planeta é um macrocosmo. Então, quando estudamos o corpo, estudamos o planeta. Quando estudamos o planeta, estudamos o corpo. Mas vamos ver esse outro aspecto. Um relatório publicado pela revista científica britânica The Lancet fez um alerta para as graves consequências das ondas de calor também para a saúde humana. Um dossiê chamado Contagem Regressiva, acompanhando o progresso na saúde e nas mudanças climáticas, é publicado anualmente desde o ano de 2016. A publicação cita problemas provocados pelo aumento das temperaturas, como estresse por calor, insuficiência cardíaca e lesão renal aguda por desidratação. Esclarece ainda que em 2015 cerca de 157 milhões de pessoas em todo o mundo
estiveram em situação de vulnerabilidade por conta das ondas de calor, um aumento de 18 milhões de indivíduos em relação ao ano anterior. Então, o calor, inclusive, mata pessoas em várias partes do mundo. Sempre achei que o calor excessivo é indício de desequilíbrio. O aquecimento global, ao meu ver, é o estado febril do planeta Terra adoecido. O macro manifesta a realidade do micro. O planeta é uma extensão do homem que o habita. Como escreveu Leonardo Boff no ano de 2013, no jornal O Tempo de Belo Horizonte, o aquecimento global é a febre que denuncia a doença. O planeta está gravemente doente. Ou começamos a nos sentir parte da natureza e então a respeitamos como a nós mesmos, passando do paradigma da conquista e da dominação para aquele do cuidado e da convivência, e produzimos respeitando os ritmos naturais e nos limites de cada ecossistema, ou então preparemos-nos para as amargas lições que a Mãe Terra nos dará. Interessante o Boff falando isso, porque hoje já estamos sofrendo muito com a natureza, né? Essas enchentes, tsunamis, quantas tragédias, a natureza se revoltando perante as nossas ações inconscientes. Não está excluída a possibilidade de que ela, a Terra, já não nos queira mais sobre sua face e se liberte de nós como nos libertamos de uma célula cancerígena. Ela continuará coberta de cadáveres, mas sem nós. Que Deus não permita semelhante e trágico destino. Continuo eu. A criatura humana não tem cuidado de si mesma, de seu aprimoramento pessoal, físico, intelectual, emocional e espiritual. Consequentemente, não está cuidando de sua casa planetária. Quem não ama a si mesmo não consegue amar a mais nada. Mas quem não se sente bem, confortável em um ambiente devidamente refrigerado, protegido do calor abrasador, uma sala ou um veículo com ar-condicionado oferece sempre grande bem-estar. No calor, ficamos suarentos, desconfortáveis e também mais irritadiços, nervosos, inquietos, relativamente distanciados da serenidade e da calma. A ideia mítica do inferno, presente na cristandade há séculos, nos é apresentada como um ambiente extremamente quente. Não se fala em ar-condicionado no inferno. Qual religioso judeu ou cristão não conhece o primeiro versículo do Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Sombra traz sempre uma ideia de descanso, de repouso, de proteção do calor. Curiosamente, a ONU elegeu os países mais felizes do mundo em 2017 e mais uma vez demonstrou que os países nórdicos, frios, são os países mais felizes do mundo, com a Noruega em primeiro lugar, seguida pela Dinamarca e a Islândia, Finlândia, Suíça e Suécia entre os 10 primeiros. No Brasil, gostamos muito do calor, porque naturalmente o associamos a uma boa ducha, cachoeira, piscina, uma bela praia para nos refrescarmos, como nesse momento muita gente na praia. E normalmente consumindo picolés ou sorvetes, sucos, refrigerantes ou cervejas bem gelados. Caso contrário, o calor não seria tão louvado pelos humanos. E aí eu prossigo apresentando várias reflexões, sobre a questão do calor como um adoecimento do organismo humano, a febre e a febre do planeta, sobre o que estamos fazendo com o planeta e orientações para que aprendamos, para que possamos cuidar de nós mesmos e da casa planetária, desenvolvendo essa consciência de que não somos donos da Terra, que nós estamos aqui com várias espécies e devemos ter profundo respeito à Gaia, ao planeta, à vida, que tudo procede de Deus, e nós, seres um pouco mais conscientes do que os irmãos da retaguarda, do reino animal, do reino vegetal,
e até do reino mineral, porque a vida espiritual também transita pelo reino mineral, que possamos fazer a nossa parte. Caso contrário, essa inconsciência vai reverberar, como sempre, sobre nós mesmos, gerando catástrofes, doenças, problemas de toda espécie. Então fica aí a nossa reflexão sobre a febre, né? A falta de cuidado com o nosso corpo, com o planeta terrestre e as consequências derivadas disso, ok? O capítulo é bem extenso, eu dei apenas uma pincelada para que possa suscitar aí o interesse em vocês de conhecerem também o trabalho aprofundando a reflexão sobre o assunto. Muita paz!